blog do Toninho está recebendo hoje o Milton Randolph Filho. Ele é diplomata aposentado e tem um tipo de intimidade com o presidente Venceslau. Sempre está aqui pela cidade. Milton, explica pra gente essa questão íntima com o presidente Venceslau. É por causa da família? Sim, a minha tia, a irmã mais nova do meu pai, está viva, graças a Deus, está com 93 anos. E aí, enfim, eu costumo vivê-la. E eu tenho um priminho que tem uma lesão cerebral, que é filho dela mais novo. E aí, enfim, ele gosta muito quando eu venho, a gente passeia, que é a diversão dele é passear de carro. Então eu venho para vê-la. E meus outros primos também, né? E você mora onde? Eu moro em Jundiaí atualmente. Diplomata, trabalhou por várias partes do mundo e agora se aposentou. Isso, me aposentei, na verdade, o Bolsonaro ganhou num dia, eu pedi aposentadoria no dia seguinte. E como está a sua vida atualmente? Olha, eu, na verdade, até pensei em voltar, mas depois desisti, enfim. Até cheguei a Brasília, fiz o pedido e tal, depois desisti. Porque também é muito prazeroso, aquilo um pouco que a gente estava falando antes, você poder pensar com a própria cabeça, né? A estrutura do Itamaraty é uma estrutura interessante, mas, enfim, é uma estrutura pesada, evidentemente, né? E aqui em Presidente Venceslau, você conhece alguém, sempre está com alguém aqui? Eu sempre visito o Oswaldo, a gente é amigo desde muito tempo e por coincidência ele era meu inquilino, porque, enfim, na partição da herança eu fiquei com umas salinhas que tem ali, até onde ele está hoje, a Vencestel, enfim. E você quase que nasceu Venceslau-ense. É verdade, meu pai se mudou um pouco antes para Itatinga e aí, enfim, aí nasci em Sorocaba. Vamos falar de diplomacia. Qual foi o seu curso de vida, é claro, né? As suas passagens. Você esteve em vários países. Sim, e também viajei muito. Na verdade, nem morei tanto fora, eu morei 10 anos, para um diplomata não é muito. Mas quando o presidente Lula ganhou no primeiro mandato, aí o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, que faleceu há acho que tem um mês, secretário-geral, me convidou para criar essa unidade dentro do Itamaraty, que era a Coordenação Geral de Ações Internacionais de Combate à Fome, que depois se agregou em 2006 à Cooperação Humanitária Internacional, que o Brasil não tinha até então. E, enfim, aí fiquei até 2016 cuidando desses temas. Então viajava muito, mas sediado em Brasília, né? Milton, vamos pegar um pouco essa questão que o mundo está vivendo da Palestina, que hoje é um noticiário mundial, né? Você esteve uma época trabalhando naquela região como ajuda comunitária. Eu queria que você falasse um pouco desse teu trabalho nesse período. A assistência humanitária internacional é bem interessante porque evolui, a gente começa com ajuda humanitária, aí passamos para assistência, né? E depois fomos para cooperação, porque, enfim, Paulo Freire é brasileiro e a gente dizia isso não faz sentido, a terminologia que a ONU usa de doadores e receptores. Isso não é assim, né? Evidentemente, mesmo quando uma medida é unilateral, por exemplo, eu levo arroz para Gaza, para Cisjordânia, né? Parece unilateral, mas não é, né? A gente teve uma experiência bem interessante. Nós cobrimos a da UNRWA, que é essa agência que Israel tanto boicota e que agora, infelizmente, muitos países doadores estão boicotando também. A gente cobriu o consumo de arroz da UNRWA por 3 anos. O arroz doado do Rio Grande do Sul. Nós tiramos 1/4 da produção anual gaúcha para essa doação. O que foi muito bom para os produtores, porque deu um piso para eles, mas também foi muito bom para 53 países que receberam. E a UNRWA, ela tem escolas e hospitais, como nós vimos agora, né? Inclusive alguns foram atacados em Gaza, na Cisjordânia, em Gaza, no Líbano, na Síria e na Jordânia, né? Então, enfim, é um trabalho muito importante. Você chegou a estar em Gaza ou não? Nem o Celso Amorim eles deixaram entrar, que era o ministro na época, eles não deixaram entrar. Mais de 80% da população de Gaza nunca saiu de lá.
E eu usei, até eu falei com o André Barrocal, que é jornalista da Carta Capital, esses dias eu comentei com ele, eu falei, André, acho que é a primeira vez que na imprensa brasileira se menciona que Gaza era um campo de concentração a céu aberto, foi numa entrevista que eu dei para ele em 2010, enfim, 2011, em que eu dizia isso. Eu tinha voltado da Cisjordânia e tinha conversado com um funcionário do OSHA, que é Office for Coordination of Humanitarian Affairs, das Nações Unidas, que por coincidência é um judeu argentino e que me deu os números mais claros sobre Gaza, né? E eu digo, mas isso é um campo de concentração. Eu disse, sim, é um campo de concentração a céu aberto, né? Então, assim, as pessoas dizem, mas o conflito hoje... Nunca teve paz ali. O apartheid que você vê na Cisjordânia, em Gaza, não havia na África do Sul. Não havia na África do Sul. Os palestinos não podem circular nas estradas em que circulam os colonos judeus no território palestino. Lembrando que são 600 mil colonos judeus em território palestino. E a gente fala hoje, a solução de 2 estados. Mas como é que você vai ter um estado onde você tem 600 mil invasores morando ali? Então, a questão ela é muito mais complexa, né? E a gente, enfim, infelizmente está assistindo isso que está assistindo e que é um genocídio. Obviamente é um genocídio, né? Netanyahu tem de ser preso internacionalmente, ele tem de ser julgado por crimes de guerra. O que ele comete é crime de guerra. Né? O que impede a paz ali é alguma questão espiritual, é alguma questão religiosa de fato ou não? Não há nenhum impedimento religioso ali. Na verdade, quando você vai ver as duas culturas, né, são muito similares, quer dizer, as pessoas comem as mesmas coisas, eles comem hummus, eles comem a cultura, você percebe que a cultura é a mesma. Na verdade, o conflito ele vem de fora, né? E em grande parte, a gente, para poder entender o conflito ali, acho que a gente tem que entender o papel dos Estados Unidos na região, né? Sem isso não é possível entender, e os palestinos são muito honestos nesse sentido. Eles dizem, olha, toda parceria internacional aqui é bem-vinda, mas o grande ator são os Estados Unidos, que é o que a gente está vendo hoje, né? Quer dizer, quem tenta segurar o Netanyahu é o Joe Biden, é o Blinken, que está lá toda hora, o secretário de Estado, né? Só eles podem fazer isso, na verdade. A Europa é um ator secundário, financia a autoridade palestina, enfim, mas é um ator secundário. Então, não dá para entender a questão do Oriente Médio sem entender a questão mais ampla, né? O problema não é entre eles, eu diria isso, né? O problema ele vem de fora, né? Ele tá ligado a uma geopolítica muito mais ampla, como a gente está vendo hoje, né? Quer dizer, toda a questão do petróleo, toda a questão das fontes de energia ali, né? Eu acho que se eles fossem deixados a eles mesmos, o conflito já teria sido resolvido há muito tempo, né? Se o mundo os deixasse em paz para resolver aquilo, né? Só que, enfim, hoje a gente tem uma situação em que, como a gente dizia, você tem 600 mil colonos judeus em território palestino, né? Como é que você resolve isso? Você tem os Estados Unidos ainda financiando, infelizmente, o militarismo da direita, da extrema-direita em Israel, prefiro dizer extrema-direita em Israel, porque é uma extrema-direita mundial, mas, né, tem um segmento em Israel. O Papa ele é muito claro com relação a isso, ele diz, olha, o problema é que hoje o segmento da economia que mais dá lucro é o segmento militar. Então, como é que você resolve isso, né? Olha os interesses do lobby militar nos Estados Unidos, né? Como é que você resolve isso, né? Em outros países, a França também é um grande exportador de armas, né? Então, enfim, como é que você consegue trazer paz numa situação tão conflitiva como essa, né? E o relacionamento, quer dizer, dos Estados Unidos com esses países, né? A gente vê evoluções, né? O fato da Arábia Saudita e do Irã sentarem à mesma mesa, puxa, isso deve ser saudado. O fato da Turquia e do Egito sentarem à mesma mesa, isso deve ser saudado. Então, você tem evoluções importantes na região, né? Até por conta de um mundo mais, eu não gosto da palavra multipolar, eu acho mais multicêntrico, né? Porque é isso que a gente quer. A gente não quer um mundo de polarização, basta, né? Temos quase um século de polarização, basta, né? Eu acho que o
que a gente busca é um mundo com mais centros mais diversificados. E aí eu chamo sempre a atenção, digo, olha, hoje a gente tem uma diplomacia interessante com o presidente Lula, né? Mas se a gente for olhar a diplomacia da África, ela é ainda mais interessante, né? Quem é que entrou com ação por genocídio contra Israel? A África do Sul. No momento da sentença, o presidente da África do Sul e o chanceler da África do Sul estavam presentes na Haia, né? na Corte Internacional de Justiça. Onde é que estão se dando as negociações mais importantes para a paz lá? No Egito. Onde fica o Egito? Na África. Mas porque o conflito está ali do lado. Tá, mas vamos pegar o conflito Rússia-Ucrânia. 6 chefes de Estado da África voaram a Moscou e a Kiev para tentar intermediar a paz. Então, nós não conseguimos reunir. Sem dúvida, mesmo com a liderança do Lula na região, não consegue reunir 6 chefes de Estado para irem a Moscou e a Kiev para negociar a paz. Então, mas, infelizmente, quer dizer, o nosso preconceito é tal que a gente não consegue ver isso com clareza. Infelizmente, é racismo. É de racismo que se trata. Como é de racismo que se trata o ataque do Netanyahu ao Lula? É racismo, não tem outro nome. Ou do chanceler de Israel com relação ao Brasil. É racismo. Porque da mesma semana o Vaticano deu declarações, o Pietro Parolin, que é o secretário de Estado do Vaticano, deu declarações tão contundentes quanto, e disse é uma carnificina que está acontecendo em Gaza. O Vaticano disse. E deles, né? Então, é disso, por quê? Porque é um italiano, branco, então aí não ataca, né? A gente ainda, eu gosto muito do Frantz Fanon, aquele médico psiquiatra da Martinica, né? E o Fanon, ele tem isso muito claro, quer dizer, como o racismo ainda determina essas coisas. É o caso de Israel, que é um Estado racista. Está nas mudanças constitucionais que eles fizeram, é um Estado judeu. Isso é racismo, não tem outro nome, né? Então, enfim, é uma evolução difícil, né? Vamos falar do Hamas, que é um grupo terrorista, é óbvio, né? A gente não pode nunca aceitar o que foi. Mas por que surgiu o Hamas? O Hamas surge como um partido político, na verdade. E é interessante aí a gente ver, quer dizer, como as coisas são instrumentalizadas. Por exemplo, o jornal francês, da TV estatal francesa, o France 24 Heures, ele diz o Ministério da Saúde do Hamas. Não, o Ministério da Saúde de Gaza. O Hamas ganhou as eleições em Gaza, né? Então, ele tem uma vertente militar, né? Mas ele é, em primeiro lugar, um partido político que venceu as eleições em Gaza. Democracia é assim, né? Às vezes ganha o que a gente quer, às vezes não ganha, né? Eu, quando tive, na última vez lá em Jerusalém, por conta da cooperação humanitária, eu fui à sede da Cruz Vermelha lá, representação da Cruz Vermelha lá. Tinham 2 senhores de terno com as famílias, né, no jardim. E aí eu entrei e depois lá a representante da Cruz Vermelha me disse, você viu aqueles 2 senhores ali no jardim? Eu falei, sim, sim. Aí ela disse, olha, eles são deputados eleitos pelo Hamas, Israel disse que ia prendê-los e eles estão aqui, embora a gente não tenha imunidade, mas sempre é a Cruz Vermelha, enfim, né? Então eles dormiam lá, passavam, e durante o dia as famílias vinham. São deputados eleitos, quer dizer, né? Era nesse nível. Então, as pessoas falam do conflito hoje, mas nunca houve paz lá. É isso que a gente precisa entender, nunca houve paz, porque o apartheid é brutal, brutal, o que Israel faz ali é brutal. A gente vê a questão do muro mesmo, né? O muro era para proteger Israel, para separá-lo da... Não, quando você tem um assentamento israelense aqui, o muro faz uma barriga, ele é para incorporar, não sou eu que digo, é as Nações Unidas, é o OSHA, né? O Office for Coordination of Humanitarian Affairs. Então, enfim, você tem E aí foi interessante, porque ela disse, não, eu entendo que você não possa dar a mão a eles. Eu digo, mas como assim? Onde é que você tirou essa conclusão? Vamos lá. Aí saímos, fui lá, os cumprimentei, conversamos, enfim. Porque, na verdade, é muito importante o que acontece hoje, você ter outros atores ali na região, né? Embora, de novo, quer dizer, quem pode parar a guerra ali são os Estados Unidos da América. Nenhum outro ator consegue fazer isso. Há uma passagem sua, quando você esteve na Cisjordânia, que você visitou um hotel que foi bombardeado em 1948, né?
e você esteve lá. Eu queria que você falasse como é que foi a sua visita nesse hotel. Na verdade, o Rei Davi é um hotel que havia já no momento da partição, né? E era a sede das Nações Unidas, com 90 e tantos funcionários, né? O chefe era o Conde Folke Bernadotte, que era um diplomata Da família sueca, da família real sueca, né? E, e hoje você ainda tem, esse hotel está na rua do parlamento, do Knesset, né? Em Jerusalém? Do parlamento em Jerusalém, e na placa do hotel, enfim, a placa do hotel diz que o hotel foi explodido, que é a verdade, mas que as pessoas foram avisadas. Então as vítimas se tornam, né, na verdade, culpadas da própria morte, que é um absurdo, né? Com placa e tudo, né? Quando na verdade eles mataram mais de 90 pessoas, né? Inclusive o Folke Bernadotte, que estava lá para administrar, entre aspas, a partição, né? E o responsável foi Menachem Begin, que seria, nos anos 70, primeiro-ministro de Israel, né? E é interessante que agora veio à tona, né? Quando ele foi aos Estados Unidos, vários judeus importantes, como Einstein, como Hannah Arendt, né? Pedem que o governo americano não o receba, né? Porque ele era um terrorista de fato, né? Então a gente tem, de fato, quer dizer, um setor progressista judeu muito interessante, né? Muito, a Hannah Arendt, o Einstein, mas vários outros, né? Eu mesmo presenciei uma situação muito interessante em Jerusalém Oriental, era a Diaconia, que é uma ONG sueca, organizando um debate sobre como o direito pode proteger os palestinos. No caso, era porque a Motorola tinha colocado esquemas de segurança, equipamentos de segurança em assentamentos ilegais, né, dos judeus na Palestina. E aí eles processaram a Motorola e ela corria o risco de um processo internacional, de ter sanções internacionais, né? E aí ela recua, né? E quem estava explicando como fazer isso era uma advogada judia, né? Bem interessante, israelense. Então, enfim, você tem capacidade de cooperação, né, entre progressistas judeus e palestinos, né? Por isso que eu digo, se a gente conseguisse deixá-los em paz, enfim, né, para que eles pudessem caminhar juntos, eu acho que eles encontrariam o caminho da paz, né? Mas infelizmente os interesses internacionais ali na região se cruzam, né? São muito grandes. A gente sabe que Netanyahu não tem apoio popular, né? E por que ainda persiste esse poder dele? Então, ele na verdade, ele não só é genocida, como ele é corrupto. Então, a forma dele escapar da prisão é ampliando a guerra, né? Por isso ele ataca o sul do Líbano, né? Só que é muito arriscado o que ele está fazendo, né? Porque atacar o Hezbollah não é a mesma coisa que atacar o Hamas. O Hezbollah tem uma capacidade de resposta muito maior, né? E continua atacando a Síria, né? Continua bombardeando a Síria, o que pode levar a um conflito por procuração com a Rússia, né? Já não basta a situação da Ucrânia, que é delicadíssima, né? Como nós vimos essa semana, o Macron dizendo que poderia haver envio de tropas, foi imediatamente desmentido pelo chanceler da Alemanha, o Scholz, por outros primeiros ministros, né? Mas é uma situação muito delicada e muito perigosa, né? O que ele está fazendo, né? Agora, é isso, 94% da população israelense quer a renúncia dele e ele continua, enfim, se mantendo por conta da guerra, né? Então, para ele é essencial esse dado, continuar o conflito e, se possível, ampliá-lo. E a política no Brasil, esse momento do Brasil, essa polarização, o que você acha? Olha, eu tenho Um pouco de dificuldade com o termo da polarização, né? Eu não vejo tanto assim dois polos, né? Eu vejo um polo muito agressivo, né? Que promove o golpe de 2016, né? Um golpe de Estado, né? Jurídico, parlamentar, mas enfim, golpe de Estado, né?
e que depois tenta se manter no poder, inclusive, como nós sabemos agora, através de outro golpe de Estado, né? Tentar outro golpe de Estado. Então, enfim, mas eu acho, quer dizer, que a gente também, de alguma forma, a gente deixou essa serpente crescer, né? Quer dizer, eu me lembro do Bolsonaro escrevendo na Folha de São Paulo lá, tem até dificuldade, eu acho que em 97, 98, e eu escrevi para a Folha de São Paulo e disse, olha, um jornal não é um muro em que cada um escreve o que bem entende, né? Esse senhor, ele está fora do arco democrático, né? Vocês acho que não deveriam aceitar isso. Aí a ombudsman, né, que acho que era a Renata Lopretti, me respondeu dizendo, olha, você tem um ponto, nós vamos levar para a editoria aqui, mas ele continua, né? Depois eu me lembro, em 98, 2 anos depois do massacre de Eldorado dos Carajás, ele vai à tribuna da Câmara e diz, bem feito, agora eles estão comendo a grama por baixo, né? E essas coisas a gente foi deixando, né? Um cara folclórico, tal, não sei. E não é assim, né? A extrema-direita, ela tem que ser combatida, ela não pode, né? Ela está fora do arco democrático, né? Ela luta, entre aspas, por outros meios, como nós vimos, né? Quer dizer, então, enfim, eu acho que a gente tem que ter isso muito presente, quer dizer, tem que deslegitimar sempre, né? Seja nos Estados Unidos, com o ataque que eles fizeram ao Capitólio, né, de 6 de janeiro, seja onde for. Agora você pega na Alemanha, por exemplo, os bispos católicos fizeram uma declaração fortíssima, que é impensável para a CNBB, por exemplo, dizendo não votem na extrema-direita, né? Não é isso. Um cristão não pode votar na extrema-direita. E os cristãos que votarem na extrema-direita não serão aceitos como trabalhadores nossos, sendo que a Igreja Católica é o segundo maior empregador da Alemanha depois do Estado alemão. Então, enfim, é muito importante isso. Tá certo que a Alemanha tem toda a história que nós sabemos com a extrema-direita, muito bem, mas, né, isso deveria ser pensado por vários países, né? A gente não tem como aceitar esse tipo de método, né, que solapa a democracia, que destrói uma sociedade, que destrói mentes, que destrói corações, né? Isso tem que ser sempre deslegitimado. Eu termino com as palavras do Papa: com o demônio não se conversa. Milton, foi um prazer conversar com você. E o que você achou desse bate-papo? Eu gostei muito, estou sempre disponível para conversar sobre o passado de alguma forma, que está sempre junto da gente, né? Você não se livra daquilo que você fez. Foram 35 anos de Itamaraty, enfim, muito prazeroso. E também, enfim, poder estar analisando o contexto em que a gente vive, né? Milton, uma última pergunta. Ser diplomata é prazeroso, né? Muito agradável e uma experiência muito bonita. Eu sempre estimulo os jovens que têm aptidão para isso, né, que façam o concurso, né? Infelizmente o concurso não está nesse concurso geral que está se fazendo agora, né, para 6.000 cargos. O Itamaraty não quis entrar, enfim, infelizmente. Mas eu acho que vale a pena, e também para poder ter uma visão crítica mais apurada, né? Porque você poder viajar pelo mundo, você poder ver as coisas, porque o virtual ele é muito importante, mas nada substitui o in loco, né? O olho no olho, você experimentar as comidas de outro país, você conversar com pessoas do outro país, você ter essa interação, isso é impagável, né? Gostou então? Muito. Obrigado. Obrigado.